escute nada quando chegar em casa. Então, meu nome é Davi, eu estou sem óculos. Estou vendo vocês não. Tudo bem? Então é horrível quando vocês chegarem no corredor, balançarem a mão, eu vou precisar chegar uns 10 metros mais perto para conseguir responder, que eu não vou ver você de longe. Então, primeira aula, não sei se vai dar tempo de a gente começar a matéria, se der, ótimo. Se não der, a gente tem que fazer algumas negociações importantes para o curso da disciplina. Vocês estão, a maioria aqui está no terceiro semestre? Beleza. Então, hoje eu vou conhecer um pouquinho da realidade de vocês. A gente deve ter um perfil misto, uns vêm de uma turma, outros vêm de outra, viram com a linguagem, viram com o professor, e a gente vai alinhar as expectativas e as entregas, tá? Então, meu nome é Davi, eu sou professor já com 12 anos aqui da UFC. As aulas, elas são gravadas, todas as aulas vão para o canalzinho do YouTube. E aí, se vocês por acaso perderem, vocês podem acompanhar a matéria assistindo a aula que ficou gravada, tá? Então, é isso. Então, bora lá. Antes de eu falar da disciplina, eu queria ver qual é o perfil de vocês. Vocês são do mesmo curso, a maioria? Não. Qual? Vocês são curso de engenharia de software, né? Quem não é de ES? Só um gato pingado perdido. Tu é de quê, filho? CC. Beleza. Então a gente está com 35. Conta para mim quantos tem, só para eu não ter que contar. Ok. Alguns de vocês, quem já fez a disciplina e está fazendo pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, ou etc. Beleza. Então todo mundo está fazendo pela primeira vez. Todos os ingressantes 2024. Entendi. Vocês já fizeram PO semestre passado? Sim. Fizeram? Alguns fizeram. Vocês estão fazendo. Quem não passou no semestre passado está fazendo agora. Beleza. Vocês fizeram PO com quem? Eu fiz com o seu. Vocês fizeram PO em Java? Sim. Beleza. Ok. Pronto. Tá. A vantagem da turma, vocês fizeram FUP com quem? Ok. Então essa é uma turma tranquila. Quando todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, as discrepâncias são menores. A chance da turma avançar junto é mais fácil do que se a gente tivesse uma turma que fez FUP de um jeito, FUP do outro, um professor, outro professor, níveis muito diferentes, então ok. Beleza. Tá. Então, tudo bem. Então, vou só explicar onde é que a disciplina de estrutura de dados se situa dentro do currículo de programação de vocês, tá? Para vocês entenderem o que é esperado. Em alguns cursos, estrutura de dados está no segundo semestre. O de vocês está no terceiro. Vocês sabem por quê? Nem eu. Nem eu. Era para disciplina de estrutura de dados vir antes de programação a objeto. Ok? Porque a gente teria uma progressão, você começa a FUP estudando algoritmo, organização dos dados, a estrutura de dados você estuda mais algoritmo, e aí quando você chega em PO, você pega e só organiza os algoritmos que você fez naquele jogo de quebra-cabeça, de para onde vai cada pedaço de código e tal. Mas por algum motivo de você estar ao contrário. Então, meio que dá uma quebrada de que nós não vamos utilizar o que vocês viram em orientação a objeto, porque o nosso objetivo aqui não é fazer quebra-cabeça, é escrever o algoritmo. A gente vai usar um pouquinho do que vocês viram em orientação a objeto, né, e vai ficar até mais fácil, mas o nosso objetivo é resolver problemas, ok? Então, para resolver problemas, a gente precisa entender como é que os dados se organizam para resolver esses problemas. E a gente trabalha em pelo menos eu, né? Cada professor, nós temos, eu diria que 3 correntes aqui na universidade de abordagem da disciplina de estrutura de dados. A primeira seria aquela abordagem, não são erradas, são só diferentes, tá certo? Só explicar, porque quando vocês forem ver como é que o Enio faz, como é que o Araruna faz, como é que o Claro faz, como é que eu faço,
Vocês vão ver que são formas diferentes de olhar a disciplina. Tudo bem? Então, só para dizer que é normal assim. Então, alguns professores mais old school, eles veem a disciplina de estrutura de dados mais como um algoritmo abstrato, sei lá, pseudocódigo. Então, Aragona ele vai abordar assim. Então, ele vai mostrar os algoritmos clássicos, praticamente todos os algoritmos clássicos de estrutura de dados e construção de estruturas, mas naquele modo pseudocódigo, e vai querer, forçar assim, pedir que o aluno entenda dados e escreva assim. Outros vão fazer aquela abordagem, sei lá, você vai fazer com N, vai fazer com Fábio, ele vai fazer aquela abordagem bem baixo nível, onde você vai escrever as estruturas de dados lá em C puro. Então, tem muitos professores que vêm assim. Você pega o C que você já conheceu e ali você vai escrever lista, o vetor, as estruturas de alto nível você vai escrever em C puro. Como é que eu acho que tem que ser disciplina de estrutura de dados? A percepção minha. Primeiro, a gente vai pela necessidade. Vocês vão muito mais usar estruturas de dados para resolver problemas do que construir estruturas de dados. A realidade é essa. Então, a gente tem uma parte da disciplina que eu te dou o problema e aí você vai ter que usar a estrutura de dados mais apropriada para resolver esse problema. E aí eu tento sempre montar a disciplina no que eu acho que é divertido. Para você talvez seja um pesadelo, um horror, um inferno. Mas eu acho que é divertido. Por exemplo, construir um labirinto. Eu acho que é divertido fazer um algoritmo de achar o menor caminho entre dois pontos. Eu acho que é divertido, entendeu? Eu acho. Então, assim, eu me diverti muito criando os problemas e resolvendo os problemas. Talvez a sua vibe é fazer um sistema de biblioteca. Não julgo. Mas nós vamos ter esse punhado de problemas que nós vamos normalmente resolver utilizando estruturas que já estão prontas ou implementadas na linguagem. Então, quando você vai lá resolver um problema acho essa super legal, vou construir um editor de texto. Como é que eu faço isso? Como é que eu simplesmente consigo escrever no meio da frase e os dados se organizam e as linhas quebram? Eu acho divertido. Então, a gente vai usar a estrutura que a linguagem já nos dá para implementar essa resolução de problemas. Nesse aspecto, a disciplina vai parecer muito com aquelas abordagens de maratona de programação, porque você tem um problema para resolver, você tem que resolver o problema e tem que entregar a solução do problema esperado. O contraponto dessa abordagem é que, muitas vezes, para compreender melhor as estruturas que você vai utilizar, faz parte construí-las. Ok? Então, por que isso daqui é assim? Por que quando eu uso uma tabela hash é O de 1 e quando eu vou usar uma árvore é log de n? Então, o processo de construção ele é importante, porque você está ali dando corpo para criar as estruturas que você vai utilizar. Então, a gente anda nesses dois processos. Então, uma semana a gente vai estar construindo algo, outra semana a gente vai estar resolvendo um problema e por aí a gente vai até o final do semestre, tá? Então, das estruturas que a gente vai trabalhar todas as estruturas clássicas, que já são implementadas na linguagem. Arrays, listas, filas, pilhas e mapas. Normalmente, mapas e conjuntos e sets. Eles estão implementados ou via hash table ou via árvore. Então, a gente vai construir isso daqui tudinho, tá certo? E seja bem-vinda, meu bem, que alegria tê-la aqui. Arranje uma cadeira, sente. Se não tiver, eu lhe dou a minha. Tá certo? Não, tem ali, tem não? Deite no chão, não. Prefiro dar aula em pé do que você sentar no chão. Bora, carniça, senta logo, tá atrapalhando a aula. Bora lá. Também que eu estou no Ceará, vocês entendem que isso é um apelido carinhoso, né? Ok. Então, como a gente vai estar tanto escrevendo algoritmos de solução, quanto construindo estruturas, tem muitas estruturas que dependem fortemente de recursão para poder funcionar bem.
ou então é horrível. E aí vocês vão ver isso na prática. Você usa recursão, você soluciona no instante. Você não quer usar a solução, o algoritmo fica um caos. Então a gente vai usar muita recursão na disciplina toda. Muita. Então, ninguém está matriculado aqui em programação funcional, não. Ou tem alguém em programação funcional? Não? Ótimo. Eu pergunto, quem tem 2 cachorros e um gato? Tá, então assim, se vocês não se matricularam, é obrigatório para S ou não? Não. Eu sugiro que vocês se matriculem no semestre que vem. Então eu vejo funcional como uma progressão lógica de fundamento de programação orientada a objetos e estrutura de dados. E aí, em funcional, vocês vão aprofundar a ideia da recursão e resolver mais um monte de coisa. Para mim era para ser obrigatório, porque hoje praticamente todas as linguagens novas, elas utilizam fortemente recursos de programação funcional. Você vai lá para Rust, programação funcional. Você vai lá para Scala, programação funcional. Então, quase tudo tem programação funcional. Até o povo do JavaScript, né? Promíscuo, programação funcional. Tá? Então, a gente vai aprender a construir as estruturas e utilizar para resolver problemas. Tudo bem? Problemas divertidos, assim, pelo menos na minha concepção, são divertidos. E aí, para isso, a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre complexidade, que vocês vão aprofundar quando chegarem lá em disciplina dada no 4º semestre, PA, né? Programação. O PA é o quê? Pronto, em análise de algoritmos vocês vão avançar mais ainda na idade de complexidade que vocês vão ver aqui. Por quê? Porque aqui vocês já vão ter aquele feeling que o pessoal que estuda para maratona tem de custo. Por que é que o mesmo algoritmo aqui levou 4 horas, esse aqui levou meio segundo? Exato, meio segundo. Porque esse daqui é n ao cubo, esse daqui é n log de n. Então, aí a gente vai aprender um pouquinho sobre complexidade. Eu acho que é a primeira vez dos últimos 8 anos que eu estou dando a ementa no primeiro dia de aula. Vocês veem como às vezes a pessoa muda, né? O Claro que me motivou, né? O professor Claro disse, vamos fazer a ementa. O Claro já tem até o plano de aula de todas as disciplinas. Ele disse, vai fazer o plano de aula. Eu disse, não. Eu vou vivendo e aí, conforme der certo, dá certo. Então, qual é a ordem do que a gente vai ver aqui? Eu não sei. Porque é uma disciplina de múltiplos caminhos. Assim, como muitos assuntos não estão interligados, não tem obrigatoriedade nenhuma, não tem regra nenhuma se eu vou fazer ordenação no começo, ordenação no meio, vou começar com recursão, começar com complexidade. Algumas coisas assim são obrigatórias. Por exemplo, você tem que ver árvores depois de lista. Mas fora isso, quase tudo não se conecta muito. Então, eu vou mudando a ordem às vezes de um semestre para o outro, para ver como é que funciona melhor. Tá. O que é que a gente vai utilizar de sistema? No primeiro semestre vocês usaram o Moodle para fazer tudo, não foi assim? Segundo semestre vocês fizeram como? Ok. Então, a gente não vai usar o Moodle esse semestre, tá certo? A gente vai trabalhar como gente grande, né? Ou média, pelo menos, né? Gente média. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Ou aprender a lidar com o sistema de arquivo, aprender a lidar com o terminal, aprender a lidar com GitHub, configurar o próprio editor, trabalhar com plugin, inteligência artificial. Então, vamos dar um pouquinho do gosto do que é interagir com um sistema de verdade. O Moodle é bom? Ele é bom, mas ele é muito limitado a você estar naquela tela e cuspir aquela resposta ali. Tá? Então, como é que eu gosto de trabalhar? Mesmo que seja mais complicado para o aluno, a realidade é que, na vida real, a gente usa o Git, usa o GitHub, usa o processo de versionamento. Então, provavelmente, amanhã
eu já vou estar falando sobre, se der tempo, eu já começo o GitHub hoje, tá? Então, para poder fazer você imagina assim, tá? Você vai ter peraí, que são muitas camadas, deixa eu ver como é que eu explico isso. Tá, ok. Quantos de vocês têm computador próprio? Já a maioria, né? Então pronto, quantos não têm? Ok, um punhado. O de vocês é notebook ou é desktop? Vamos lá, quem é desktop que não é notebook? Só um punhado. Então quase todo mundo tem notebook próprio, né? Vocês são estribados, que eu pego turma que o Deus acuda, o cara programa usando celular, né? Programa celular, tela toda quebrada, de cara, tu é um herói. Mas funciona, rodou, diz, putz, grila. Ok, então como é que a gente vai fazer? Já que vocês têm notebook, já é mais fácil, porque é horrível quando eu pego o pessoal do primeiro semestre, eles não sabem nem onde é que é o tab. Eu digo, meu filho, aperte o tab. O que é isso, professor? Antes da pessoa chegar na universidade, a maior parte deles só usava celular. Com alguns de vocês também foi assim? Pronto, boa parte. Então, tudo é muito novo. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona. Vocês vão instalar um programa no computador de vocês, no caso aqui é o TKO, tá certo? Ele é um programa totalmente local. Ele não é um sistema remoto, não é nuvem, não é nada. É um sistema local. Outro dia a gente fala sobre ele. E aí, você vai programar no seu VS Code, na sua IDE, e aí vai usar o TKO para baixar os problemas, avaliar, testar. Quando você terminar o que você está fazendo, você vai usar o Git para publicar tudo o que você fez no GitHub, tá certo? Eu não sei se eu estou falando grego para alguns, para outros não, mas para alguns assim que nunca... Vamos lá, quem já usou o GitHub, pelo menos criou um repositório e fez um postzinho na vida, levanta a mão. Ok, um punhado, né? Outros não. Tá. Então, para quem não está entendendo, o GitHub, ele é tipo você pegar uma parte do teu sistema de arquivo, a tua pasta, e pegar essa tua pasta e publicar ela na nuvem, tá? Então você vai salvar a tua pasta de uma forma compartilhada que eu também posso acessar, tá bom? Então, uma pasta lá do teu sistema de arquivo onde você criou os códigos, você vai usar o Git para compartilhar ela comigo. É para isso que ele serve. Então, o Git, ele cria essa camada de compartilhamento de dados, onde eu posso ver o que é que você está fazendo. Eu posso ver os códigos que você fez e muito além disso, tá? Então, como é que ele funciona? Quando vocês estiverem lá utilizando o VS Code de vocês, testando código e escrevendo código, o TKO ele vai estar salvando cada versão de arquivo que você salva e avalia, o tempo que você está levando para fazer cada coisa. E aí ele é utilizado como uma ferramenta de avaliação de ensino. Por quê? Porque o nosso objetivo é que o aprendizado ele seja humanizado. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Quando eu olho para a ferramenta e quando vocês olharem para ela, vocês vão ter os gráficos lá de progresso. Então tem uma atividade lá que é, por exemplo, uma das primeiras atividades, que é tocar fogo na floresta. É a atividade da queimada. Você vai tocar fogo numa árvore e a árvore vai tocar fogo nas árvores vizinhas. E aí o teu objetivo é mostrar o resultado do campo depois de que tocou fogo em todas as árvores que estão próximas, tá? Atividade aqui. Não necessariamente você vai tocar fogo sem querer, aconteceu, entendeu? Aconteceu um incêndio na floresta. E aí você tem que mostrar como é que fica a floresta no final. Esse código você vai ter que testar ele um bocado de vezes, rodar ele um bocado de vezes. E o normal de um ser humano fazendo código é que conforme você vai passando o tempo e testando, e rodando e testando, teu código vai se aproximando de passar em todos os testes. Tudo bem? E aí, quando eu olho para isso, eu vejo um aprendizado de um ser humano que está escrevendo código. Eu consigo ver cada vez que você testou o código, um ser humano que está aprendendo. O que não é um ser humano aprendendo? Daqui a pouco a gente vai chegar com questão de plágio, cópia. O ser humano normal que passa 2 horas, 1 hora, 2 horas para fazer, e tem um ser humano anormal que fez em 3 minutos. Essa criatura que fez em 3 minutos. E um teste, né?
e aí não tem problema nenhum, ou fez em outro computador e copiou o código, que está tudo bem, ou copiou de alguém, ou pediu para o ChatGPT fazer, ou copiou o código do colega e estudou. Então, esse histórico que a ferramenta dá ajuda a humanizar o processo. Por quê? Porque você é um ser humano. Tudo bem? Então, para isso que a ferramenta funciona, tá? Daqui a pouco a gente vai... E os dados que vocês geram, eles dão para mim uma pontuação de confiabilidade. Ou seja, o quão próxima essa interação parece com a de um ser humano. Tem problema nenhum você fazer em 3 minutos, mas a sua confiabilidade vai ser baixa. Eu vou perguntar o que foi que aconteceu. Aí você vai dizer, não, eu tive problema, eu fui no computador da minha mãe, depois eu copiei o código para cá, e tudo bem, não tem problema nenhum isso, tá certo? Só que a maior parte das pessoas vai passar pelo processo normal. Então, isso daqui não diz que você está mentindo, não diz que você está enganando, não diz nada. Só tenta aproximar o seu processo de aprendizado de um ser humano que está testando e aprendendo. Entendido? Vamos avançando aqui, tá? Eu historicamente faço essa linguagem, essa disciplina em C++, tá? Por quê? Porque até então era uma linguagem que me permitia ter as estruturas de dados para resolver os problemas e construir. O que acontece é que C++ é uma linguagem muito complicada, mas muito complicada mesmo, entendeu? E é um pandemônio passar por alguns processos e algumas coisas, alguns erros, problema de corrupção dupla, ponteiros inteligentes e referências. E aí eu estava caçando, já há mais ou menos um ano, uma linguagem que eu pudesse achar o meio termo, e eu saí testando um monte de coisa, tá? Então, por que a gente vai ver em Go? Porque, como vocês vão acabar descobrindo, ela é bem mais simples que C++. A ideia do pessoal que fez o Go foi, vamos pegar o C++, ver tudo que a gente pode excluir sem tanta perda e vamos enxugar a linguagem ao extremo. Então, é como se você pegasse um C e desse para ele uma cara de Python. Entendeu? Então, você tem aí uma linguagem muito rasa em termos de estruturas, controles, é uma linguagem muito rasa. Ela não tem essa camada mágica que o Python tem, que esconde muita coisa, então ela ainda te dá os ponteiros explícitos. Então é como se fosse um C moderno, tudo bem? Então tanto que esse semestre eu vou fazer em Go, o Claro vai fazer em Python, porque tanto eu quanto ele estamos desgostosos com o quanto de tempo que a gente gasta da disciplina antigamente para ensinar C++ para que os alunos não conseguissem aprender, porque é horrível. Tudo bem? E em termos... Java eu não vou comentar não. Java é... Tá? Ok, Java, esquece, vai. Como é que é o processo de pontuação? Como eu tenho essa ferramenta que me humaniza o processo de aprendizado, eu acabo não precisando de provas. Beleza? Para que servem as provas? Para ter algum nível de validação se você aprender o conteúdo, ok? Só que quando eu olho para as estatísticas e eu vejo o exemplo que você está investindo de 2 a 3 horas por semana e está tentando fazer os exercícios e está acertando uma parte e outra não está acertando, entenda que olhar para o processo é muito mais confiável que olhar para o código. Eu ter um código bruto entregue na minha mão não diz nada sobre como foi o seu processo de aprendizado. Então, a priori, a gente não precisa fazer prova, a não ser no caso especial que a gente vai chegar chegar no finalzinho da comunicação, tá? Então, provas, a priori, não são necessárias para 95% das pessoas. Então, como é que a gente pontua a disciplina? Você vai ser pontuado pelas atividades que você entregar, e pronto. Você fez as atividades, você ganha ponto pelas atividades. Só isso. Então, tem muita atividade, você não tem a obrigação de entregar todas.
As que nós fizermos em sala são obrigatórias, então você tem que fazer as atividades que nós fizermos em sala. Não é porque você me viu fazendo que você sabe fazer. Então, a primeira coisa, quando vocês forem entregar as atividades, vocês vão marcar critérios lá. Então, a primeira coisa que vocês, se não tiver teste, tem algumas atividades com testes, eu chego já nisso, e outras sem testes. Por exemplo, faça um jogo de pedra, papel e tesoura. Não tem muito como testar isso porque é um jogo, é interativo. Ou se eu peço para você desenhar um fractal de uma árvore, eu não tenho como testar isso. Você vai criar lá os parâmetros e vai fazer a arvorezinha. Você já viram aqueles fractais bonitinhos? Nunca viu que diabo é um fractal, não? Putz, grila. Vocês são de que? Vocês são da TI? Da computação? A imagem que vai infinitamente. A fractal é aquela imagem que vai se repetindo. Tipo, já assistiu Frozen? Pronto, let it go. Aquelas, o floco de neve, aqueles bregas assim, aquilo ali são fractais. A gente vai desenhar fractais como atividade da disciplina. Eu não tenho como saber se você fez ou não fez testando o código, como por exemplo era em FUP ou PO. Então, nessas atividades que não tem testes, você diz, eu fiz 50%, eu fiz 60%, eu fiz 100% da atividade. Nas que tem teste, é a quantidade de testes que passar. Essa é a primeira métrica da atividade. Segunda métrica da atividade, que eu vou chamar de... Esqueci qual foi o nome que eu dei. Mas é como se fosse autonomia, tá certo? Então, é ali que você diz, seja bem-vindo, querido. Você vai ter que sentar no chão, porque eu acho que não tem mais cadeira. Tu contaste para mim quantos alunos tem? 35. Show de bola. Encosta ali perto do lixo. Eu só não te dou minha cadeira, porque como eu estou gravando, deixa eu ver se eu ainda estou gravando. Como eu estou gravando, é muito ruim se eu sair daqui. Deve ter uns... Divide a cadeira, fica cada um meio bandinha da boca. Ela senta aqui com o coleguinha, cada um senta meio bandinha do... Bora lá. Então vocês vão ter as atividades. As atividades dentro do mesmo grupo tem um limite. Eu quero fazer todas as 57 atividades de recursão. Pode fazer, mas tem um limite de pontuação que você pode ganhar fazendo atividade de recursão. Certo? Então, e pronto, a questão da pontuação. Primeiro é o quanto que você entregou da atividade. O segundo, e é importante que seja honesto, entendam aqui, tá? Eu vou até ficar em pé, o povo que é baixo, que não está me vendo. Ok? Pontuação, tanto que você tirou. O segundo, isso daqui, ó, tá vendo? É o nível, é como você fez a atividade. E é importante que você seja honesto, porque as atividades elas são para serem estudadas, elas não são para serem entregues. As atividades são para ser estudadas. Então, por exemplo, a primeira atividade eu fiz aqui com vocês em sala de aula. Vocês fizeram seguindo a aula e copiaram. Tem lá um marcadorzinho dizendo que a atividade foi feita guiada, ou seja por videoaula ou seja pela aula. Você fez a atividade, você entregou a atividade, você fez comigo. Atividade guiada, certo? Se você quiser fazer atividade utilizando o Copilot ou utilizando o ChatGPT, você pode fazer, mas você vai marcar lá que fez usando IA. Por que isso é importante? Porque as pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes. Eu fiz com meu colega, como é que fez? Ele foi fazendo e me dizendo e me guiando, e eu fui copiando dele, e aí eu fiz. Aí você marca lá que fez copiando seu colega. Por que isso é importante? Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. E como as atividades são para serem estudadas, você pode refazer a atividade. A atividade que você fez comigo na aula, você pode fazer sozinho. E aí você faz de novo ela do zero e marca que fez sozinho, sem consulta. E aí quando você marca de novo, a sua pontuação muda. Porque eu não me importo quantas vezes você fez a atividade. A primeira eu fiz com meu colega, a segunda eu fiz com o Copilot, a terceira eu fiz sozinho. O que importa é a última. O que importa é que você fez e aprendeu e você é capaz de refazer sozinho. Entendem como é que funciona? Ok? Então, por isso que eu não me importo se você tem lá uma pontuação que é
Copiei do meu colega, mas eu estudei a atividade. Copiou do seu colega, você olhou, você entendeu o que é que você fez. É como ver spoiler, eu não vejo a graça disso. Mas talvez tenha alguém que a pessoa, eu prefiro assim, eu primeiro entendo o algoritmo, vejo o que é, aí depois eu tento refazer. As pessoas são diferentes. Para mim isso é spoiler e mata a graça de tentar resolver. Mas se com você funciona assim, ótimo. O que importa é que você consiga refazer. Beleza? Então, o que vale, o que você vai marcar lá, é a última vez que você fez. Então, se você fez usando o Copilot, que já tem instalado em quase todas as máquinas, tudo bem, mas você marca lá que fez um Copilot, a sua nota vai diminuir comparado com o máximo. Mas é realista, representa o seu aprendizado. Ok? Entende? Eu não vejo que faça sentido hoje lutar contra as inteligências artificiais, ou ficar tentando adivinhar se o cara utilizou ou não utilizou. É um jogo de gato e rato infinito isso daí. É muito dispendioso para mim e para vocês. Eu prefiro que você entenda que o maior interessado em você aprender e dominar o conteúdo é você. Meu processo é lhe guiar nesse caminho e no final poder, entenda, quando eu lanço lá no S3 que você está passado com 9, eu estou dizendo para a sociedade que você tem competência naquele conteúdo. Entendeu? Então, a minha responsabilidade, entenda, por não deixar você passar sem que você saiba, é um compromisso que o dinheiro público está sendo bem investido e que você realmente desenvolveu as competências que era responsabilidade minha garantir que você tivesse desenvolvido. Compromisso público. Então, passar você sem que você saiba, nesse contexto, é desvio de dinheiro público. Eu fui pago para isso, a universidade está aqui, toda a estrutura está aqui, e você saiu, eu atestei que você sabia, mas você não sabe, é desvio de dinheiro público. Tá? Por isso que eu levo as coisas assim de forma séria. Tá? Então, primeira coisa é o que você entregou, segunda coisa, como você fez, e para que esse como tenha significado, tem uma terceira métrica, que é muito subjetiva, que é o nível de retenção. Tá certo? Então, por exemplo, se você diz que fez com Copilot, a terceira é a mais importante, mas você disse que conseguiria refazer 90% do código sozinho, tudo bem, é uma das que tem mais peso, porque existem algumas coisas que você realmente sabe que domina e você usa o Copilot ou usa, sei lá, qualquer coisa para acelerar o processo. Por exemplo, não entende que é muito chato você ficar criando get e set, só fazendo código, depois de uma coisa que você já entende, ou fazer um código lá que é só uma busca, ou é só um preenchimento de dados, entenda? Que não é relevante para o problema. Ok? Então, isso para mim não importa. É você que tem que ter a maturidade de dizer, desse código que eu estou entregando, não importa como, eu sei refazer 90%, sozinho, sem consulta. Então, com essas três informações, quanto você fez, como você fez e o quanto você acha que domina o que você entregou, eu tenho algo muito mais realista do que ficar olhando o código que você me dá para saber ou tentar adivinhar o quanto que você aprendeu, se você fez de verdade ou o que você resolveu. Entende? Então, eu conto com vocês no processo avaliativo. Na verdade, o processo avaliativo eu dependo de vocês. Seria ilusório achar que no modelo antigo funcionaria. Vocês me mandam, entenda, só o código final e eu olho para aquilo ali e tenho que tentar adivinhar se você construiu ou não construiu, sabe ou não sabe, domina ou não domina, usou copiloto, copiou de algum colega. Totalmente inútil, isso é irreal. E eu nem vou perder tempo com isso. Por isso que eu digo, a maioria dos códigos que vocês fizerem, graças a Deus, eu nunca vou precisar olhar. Tudo bem? Vai estar lá, tudo registrado, vai estar lá no GitHub, mas eu não vou precisar olhar. Quando é que eu vou precisar olhar? Quando você tiver com dificuldade, quando você disser, professor, eu estou com dificuldade no meu código, aí eu vou perguntar, cadê teu GitHub? Você vai me dar teu GitHub, eu vou olhar, vou analisar, vou tentar descobrir qual é o problema,
Ou então quando eu perceber que o que você diz, por exemplo, você está entregando muitos códigos em 2 minutos, como é que esse cara é tão bom? Aí eu vou olhar, ver se seu código faz sentido, se parece o de uma pessoa que está aprendendo ou não. Porque eu lembro de um menino que tinha um monte de código assim, de 2, 3 minutos, só que esse código tudo feio. Cara, é dele, entendeu? Feio, cheio de gambiarra. Assim, dava para entender que era um código de alguém que está aprendendo. Alguns bugs estranhos. Eu tinha um menino que fazia assim, se 1 mais 1, se não, e aí botou o resultado. E eu, mas por que o cara fez isso? Era assim, se alguma coisa, 1 mais 1. Se não, e aí botou a linha lá que ele queria imprimir. Aí eu perguntei, para que serve esse 1 mais 1? Ele disse, é porque eu só queria o else, eu não queria o if. E aí quando eu tirava 1 mais 1, o código não rodava. Aí quando eu botei o mais 1 deu certo, ficou isso mesmo. Então quando você está num código desse, que você vê a genialidade fluindo pelos poros, porra, o cara desse comprou minha pau. Entendeu? Claro, então esse menino de 3 minutos, fez a disciplina toda com a versão antiga do TKO, que não registrava os tempos. Ele só foi atualizar no final do semestre, por isso que o código dele não tinha nenhuma marcação de tempo. Mas assim, visualmente, eu bati o olho no código dele, sabia que aquele código ali era de um aluno que estava aprendendo. Entende? 1 mais 1, o cara nunca esqueceu esse 1 mais 1. Eu disse, meu filho, você sabe o que é uma negação? Ele disse, não. Certo, entendi. Beleza? O que é que eu não sei se vou fazer? Tá certo? Então, desde o começo do semestre, vocês já vão ter uma planilha simplificada das notas coletadas e das atividades coletadas, entenda, e da nota esperada. O que é a nota esperada? É a nota que você tiraria se você estiver sendo honesto no seu processo avaliativo. Então, se está lá um 8, é que se você estiver sendo honesto, se você tiver entendido o processo, no final do semestre você vai ficar com 8. E por que é esperado? Porque às vezes a pessoa não entende a pergunta, né? Tem problema de interpretação. Aí eu pergunto, meu filho, você fez tudo? Ele fez tudo. Aí eu olho, só tem metade do código. Como é que você fez tudo? Isso aqui só tem metade. Aí eu fiz tudo que eu consegui. Aí disse, ou ele não entende a pergunta, ou não sei qual o caso. Então, claro que a nota do pobre coitado diminuiu, entendeu? Porque ele não entendeu. Mas se vocês entenderem o processo, e eu vou falar sobre ele várias vezes, a nota esperada é muito próximo da nota real. Tem algumas pessoas que são muito, muito escrupulosas e começam a se deduzir ponto por qualquer coisa, e aí eu olho e vejo, não, cara, daí eu dou uma melhoradinha na nota e por aí vai. O que é que eu ainda não sei como é que vou fazer? Eu não sei como eu vou fazer o problema das entregas atrasadas. Por quê? Porque é muito chato ficar gerenciando entrega atrasada. É muito chato, é muito cansativo, entendeu? Então, como o processo de coleta de dados é todo automático, eu não posso ser, entenda, eu não posso ser displicente e dizer que vocês podem entregar em qualquer época do semestre, porque sem senso de urgência não tem ação, beleza? É tão ruim não poder olhar para o pessoal que está atrás dos... Porque eu fico aqui olhando para o povo dessa fileira. Acho que eu vou para... É porque eu estou aqui na atrás do computador, mas é muito ruim. Ai, égua, mano. Cara, pronto, falar assim. Então, assim, vamos lá. A disciplina é um modelo de escada. Assim, menos do que pior, mas ainda é um modelo de escada. Principalmente em relação à recursão, tá? As técnicas de recursão vão avançando. Então, o que acontece? Se vocês não fizerem as atividades propostas, as atividades para vocês fazerem em casa, quando chega na semana que vem, como você teve menos treino, a sua capacidade de entender a aula é bem menor. Você
vai ter muita dificuldade para fazer a atividade proposta e o teu tempo de sala de aula é prejudicado. Então, é como se você perdesse não só o que você não fez durante a semana, mas você também perdesse o tempo de sala de aula. É impressionante como eu passei um questionário semestre passado que era a qualidade da aula, para eles avaliarem se a aula estava sendo boa ou não, e a qualidade, qual era o termo que eu usei? Era o rendimento do aluno dentro do tempo de sala de aula. Vamos lá. A qualidade da aula é uma coisa e o rendimento do aluno dentro do tempo de sala de aula é outra coisa. Então, muita gente dizia, a aula é muito boa, a aula é boa, mas o meu rendimento é 40%, 30%, 20%, 50%. Ué, por quê? Por que a aula é boa, mas o cara não consegue render? Muitos dos casos é porque a pessoa já estava com déficit, então mesmo que ele conseguisse acompanhar minimamente a aula, quando ia para a prática, ele não conseguia fazer, ficava frustrado, ficava de um canto para o outro, e entenda, o tempo de aula não rendia. É que nem você tá numa aula de multiplicação e você ainda não domina a matemática, você entende o que o professor está falando, mas na hora que ele pede para fazer as continhas, você fica ali, entendeu? Sem conseguir progredir. Então, as atividades elas têm prazo, normalmente o prazo é de 1 semana, mas eu ainda vou quebrar a cabeça para ver qual vai ser a penalidade imposta, ou então bônus de assiduidade, eu não sei ainda como é que eu vou implementar. Mas assim, alguma coisa é importante que tenha. Porque se não tiver deadline, não tem senso de urgência. Beleza, vocês já entenderam o que é o plágio, né? O esquema de plágio, nosso plágio está bem claro, ou seja, não existe plágio desde que haja transparência. É assim que funciona. O que é, então, no nosso contexto, o que é a desonestidade acadêmica? Eu nem vou chamar de plágio, porque plágio é uma palavra ruim. Desonestidade acadêmica é quando você não é transparente com o que você faz. Por exemplo, você usa o ChatGPT e não diz que usa o ChatGPT. Você usa o Copilot para fazer o código em 10 minutos, mas não diz que usa o Copilot. Você diz que fez sozinho e sem consulta. Isso é desonestidade acadêmica. Beleza? Então, se você usar mais, for transparente, sucesso, ótimo. Beleza, eu já falei sobre vocês podem refazer e devem refazer as atividades. Beleza. Vamos falar aqui sobre o contexto, como funcionam as... Show, eu já estou aqui com... Ainda vou ter tempo para começar a aula do Git, ótimo. Então vamos lá. O meu conceito de assiduidade talvez seja diferente do conceito dos outros professores que vocês já tiveram. Que é assim. O regimento diz que assiduidade. Sim, lembrei. O rendimento diz que a presença do aluno está condicionada à assiduidade dele às atividades da disciplina. A presença do aluno está condicionada à assiduidade, eu acho que é outra palavrinha, mas é parecido, né? Do aluno às atividades da disciplina. Como é que os professores interpretam? Se o seu corpo estiver dentro da sala, você tem direito à presença. Sim ou não? Sim. Só que eu não penso assim. Eu penso que se você quer o direito à presença, você tem que fazer a atividade proposta. Ou pelo menos tentar fazer a atividade proposta. Então, o que é que não é aceitável? Você vir para a aula, fazer a atividade, professor, é que eu tenho prova já. Então, vai estudar lá fora, filho de Deus. Eu tenho que entregar esse trabalho daqui a 40 minutos. Vai fazer lá fora, filho de Deus. Menino meu, lindo, maravilhoso. Você tem a aula gravada. Você não precisa estar aqui, ocupando espaço, consumindo o friozinho do meu ar-condicionado. Você tem a aula gravada justamente para você poder faltar. Olha que coisa maravilhosa. Você já tem o direito de faltar 25%. Nem acabei falando faltas. Aqui, faltas.
25% de direito. Tá? Então, você tem direito de faltar 25%. É impressionante como tem gente que fica me mandando mensagem, perguntando se pode me mandar o atestado. Atestado de quê? De óbito? Professor, não vou poder ir não porque eu morri. Tudo bem, ótimo. Mas fora isso, não existe atestado, você pode faltar, é seu direito. Você tá tomado pela preguicite, está inflamada, a preguicite aguda dentro do seu peito, fique dormindo, ok? Fique dormindo, você tem direito de faltar 25%. Claro, né? Quando você estiver curado, eu sugiro que você pegue a aula e assista a aula. E provavelmente, se tiver atividade que foi feita dentro da aula, ela é obrigatória porque você entrega. Então, se você não entregar, você já está no prejuízo. Você tem um prejuízo duplo. Você vai ter que assistir a aula, entender a atividade, fazer a atividade e entregar a atividade que foi feita na aula. Então, quando você vem para a aula, você está ganhando já ponto, porque você está fazendo a atividade comigo. Mas você tem o direito de faltar. Você tem uma prova, você está desesperado para fazer a prova é segunda aula. Falte, meu filho. É muito ruim, não dá para fazer duas coisas. Você fica aqui, estudando para outra prova, eu vou chegar, te dar uma peteleca e perguntar, tá fazendo o quê? Estou estudando para cálculo 2, aí eu vou jogar todo mochila lá fora, estudar lá fora. Porque eu só quero, entenda como é a minha mente de professor. Eu quero que esteja aqui neste ambiente as pessoas com as quais eu preciso estar atento ao aprendizado. Então, se tem uma criatura que eu estou fazendo a recursão, ela está assim, aí eu vejo, meu Deus, eu tenho que ser empático com aquela criatura. Por que ela está fazendo cara de limão? Que é isso? Só que quando você está aqui, é uma pessoa a mais para eu prestar atenção, só que eu não devia estar prestando atenção em você, porque você não está prestando atenção em mim. Então, não está casando. Okay? Olha que coisa boa, você tem a aula gravada para você poder assistir no outro horário e ter total atenção à minha pessoa. Estamos entendidos isso? É muito chato eu ter que ficar dizendo, não, eu vou ter que te dar falta, porque tu não está aqui. Então, claro, eu não é... Vamos lá, só para ficar bem claro. Não é algo desumano. Eu estou olhando no meu celular e ele vai brigar comigo. Ou então eu estou me distraindo fazendo aqui alguma coisa, ele vai chamar minha atenção. Não é isso, não é isso. Certo? É o processo humano. Estou falando de má fé. Ou então de problemas pessoais. Eu lembro do cara que estava na minha aula e ele saiu assim com aquela cara mesmo de morte. Aí eu fui atrás dele para perguntar o que tinha acontecido. Aí ele recebeu uma notícia muito ruim da família e tal, e estava ali tentando participar da aula. Eu disse, cara, vai embora. Não faz sentido você estar aqui não, vai cuidar disso. Entendeu? Ou então a pessoa que está fazendo outra coisa. Ainda tem algo horrível, né? Faltou aqui proibido mortalmente. Tá? Eu vou chegar já nisso, tá? Então você tem o direito de faltar, falte. Ter a aula gravada me dá o direito, beleza? Eu acho que eu não falei de aula aqui, falei de aula aqui em algum lugar. A aula, cadê onde foi que eu falei de aula? Gravada, beleza. Não sou obrigado a repetir matéria que você faltou e não assistiu. Beleza. Então, bora lá. Já entendeu que vocês têm o direito de faltar? Sim. Alguém vai me mandar atestado de que foi atropelado por um jumento quando o ônibus furou e veio tentando correr? Professor, eu estou todo mordido. Os cachorros que ficam ali na frente vieram de bando e me morderam todinho. Eu estou aqui, estou aqui na UPA, cheio de buraco nas pernas. Eu vou rezar por você. O senhor quer o atestado? Não quero atestado. Não existe aborto de falta, tá? Ok. Então, uma coisa importante, a gravação é cortesia.
significa que sem querer pode dar problema na gravação, pode dar problema no áudio. Tenho a menor ideia de que se esse áudio está bom, porque eu não calibrei nada a primeira vez que eu estou usando esse notebook. Pode ser que o áudio esteja... Devia estar em Libras, se desse aula em Libras, aí eu nem me preocupar com áudio. Mas se você faltou esperando que ia ter gravação e não teve, Bora lá, volta. A aula gravada também me dá outro direito. Se eu dei matéria nova e você faltou e você também não assistiu e está totalmente perdido, na aula seguinte, o problema é seu. Não vou perder, entenda, eu não vou perder meu tempo adulando você, pegando na mão e cobrindo o tracejado. Responsabilidade é sua de ir atrás do conteúdo que você perdeu. Entendeu? Então, para que eu possa lhe ajudar, você tem que lhe ajudar. Eu não tenho como pegar 2 horas que eu... Entenda? A gente vai acabar tendo bem menos tempo do que isso. Tem chamada, tem cansaço, tem atraso. Então, a gente vai ter 1 hora, entenda, 1h30, menos do que 1h30, porque também tem todo o tempo de prática. Eu deixo vocês fazerem atividade, vocês ficam quebrando a cabeça fazendo atividade. Aí depois volta para mim. Então, se a gente for pensar, vai ter 50 minutos de conteúdo. 40, 50 minutos, 1 hora de conteúdo no máximo. Você bota ali 2 vezes e segura. Isso tem que se ver. Então, se você não assiste a aula que foi gravada para você e você chega aqui, a primeira coisa que eu vou perguntar é: você assistiu a aula? Aí você vai dizer: assisti não. Aí eu vou passar para a próxima pessoa. Não tenho como lhe ajudar. Você perdeu a base e você não quis ir atrás. Tá claro isso? Não faz sentido eu sentar para lhe ensinar tudo do zero daquele conteúdo que você devia ter assistido. Aí você vai ter que assistir 2 aulas. Aqui você perdeu e aqui você está perdendo e não está entendendo nada. Tudo bem? Beleza. Ok. Entrega atrasada eu não sei como é que eu vou fazer. E aí o caso do proibido, né? O que é terminantemente, assim, quase tudo é negociado. Prazo, entrega, atividade, nota, pontuação, ajuste. Eu acredito que as coisas podem ser negociadas para que beneficie a todos. Uma coisa que eu não vou aceitar em hipótese alguma é que você atrapalhe seus colegas. Aí eu vou ficar putaço da vida, entendeu? Como, por exemplo, uma vez que eu peguei e depois eu pedi desculpa, pedi perdão pro cara, chamei ele no privado, pedi perdão. Estava dando aula na turma normal, todo mundo, e aí eu peguei o cara jogando aqueles joguinhos de tiro no primeiro computador. Cara, eu fiquei putaço, fumei de uma quenga. Porque quando você faz isso, você está atrapalhando todo mundo. Você está atrapalhando todo mundo que quer prestar atenção na aula, mas com certeza é muito mais divertido saber se você vai ou não explodir a mina na cabeça do colega do que acompanhar 10 minutos de um algoritmo complicado para dedéu, para só depois chegar no resultado. Então, entenda, quando você está fazendo um negócio desse, é um câncer dentro da sala de aula. É uma doença, assim, para mim é pior do que ser atropelado por um jumento e ficar na rua, entendeu? Ser mordido pelos cachorros. Vá ser mordido pelos cachorros, que é mais jogo, tá certo? Do que ficar abrindo um jogo para ficar jogando. Vai jogar em casa, você tem aula gravada. Então, tá claro que isso é muito ruim, muito ruim. E assim, claro, né, depois eu pedi desculpa, porque eu fui pego de surpresa, mas entenda que quando você faz isso, você está dizendo para os seus colegas: a minha diversão é mais importante que o aprendizado de vocês. Eu não me importo de atrapalhar vocês desde que eu tenha o meu lazer. É assim que os seus colegas estão vendo a mensagem. Eu tenho certeza que você não quer dizer isso para eles, mas quando você está fazendo isso, você está dizendo: eu vou me divertir, mesmo que eu esteja atrapalhando todo mundo que está atrás de mim, distraindo e incomodando, tá certo? Isso é uma política minha. Uma vez eu passei atrás de uma turma de, não sei se era ED ou FUP, e a galera da última fileira estava todinha jogando.
Aí no meio da sala eu entrei para falar com o professor. E aí esse professor, a galera da última fileira tá toda jogando CS. Aí ele disse o que para mim? Nunca esqueci. Como foi que ele disse assim? Desde que eles não atrapalhem os outros, eu não me importo, eles podem fazer o que quiserem dentro de sala de aula. Mas eles estão atrapalhando. Ou será que aquele clique vai... não dói no juízo? Dói ou não dói? Dói. Horrível. Então assim, mas política do professor. Ele finge que dá aula e os alunos fingem que assistem. Aí é bom que o circo está feito, todo mundo está fingindo, é uma aula de teatro, praticamente. É uma aula de teatro, mas eu não consigo, tá certo? Então, por que eu faço todo esse lereado, explico a questão da honestidade, a pontuação? Porque para mim é muito oneroso ensinar. Então, eu não gostaria que você fingisse que tá aqui para estudar, tudo bem? Se você tiver com muita dificuldade, vez ou outra cai no caso desse. O aluno está com muita dificuldade, seja porque estava doente, ou atrasou, passou por um problema, quer começar a fazer as atividades, está acontecendo no semestre passado. Por lei isso nem era permitido, mas deixa eu até parar a gravação aqui. Já vai ver, cara. Não tem como eu parar não, essa carniça. Então, você que está aí na gravação e não sabe o que eu disse, problema seu, vou repetir não. Bora lá. Beleza. Então, eu falei sobre, falei sobre o que é proibido, falei questão de entregas atrasadas. Tá. Em que casos a gente tem prova? A gente tem prova em casos de problemas de confiança. É porque a porta está sem batedor. Em problemas de confiança. Por exemplo, se eu percebo que você não está... Por exemplo, o cara disse que fez sozinho. Eu fiz essas atividades tudo sozinho, professor. Aí eu disse, não, tudo bem. Vamos lá, mostra para mim como foi que você fez. Não, eu esqueci. Se eu percebo que o teu critério, que você não está sabendo jogar o jogo de ser honesto, eu não vou lhe reprovar. Assim, no começo eu dava nota negativa, eu zerava a atividade. Mas eu aprendi que o aluno que mente, ele não merece zero. Zero merece o aluno que não fez ou não sabe. Isso é um jogo ganha-ganha. Se você não fez ou não sabe, o que é que você vai receber? Zero. Mas se você não fez ou não sabe e tentar ser desonesto, o pior que pode acontecer para a maioria dos professores é você continuar com zero, sim ou não? Sim. Isso é um caso de ganha-ganha. Eu já estou lascado, já estou com zero, o pior que pode acontecer é nada. Ok? Então, eu lembro do professor, eu estava com ele, né? Eu gosto de entrar na sala dos professores que eu tenho intimidade para ver o que eles estão fazendo. Aí ele estava corrigindo a prova do aluno. Ele nem está mais aqui, o Paulo Antônio. E aí o aluno que fez a prova de FUP no Moodle foi lá para trás para apresentar para ele o que ele tinha feito. E aí foi desse jeito. Aí ele disse assim, primeira questão, tá certo, ok. Segunda questão, por que tu está colocando const, long, int e essa variável em maiúsculo? Para que isso? Não, eu faço assim. Isso é para quê? Que nos outros tu não fez? Deu vontade de fazer. Olha, né? Olha o que o Paulo fez. Essa questão aqui você não fez, não. Eu vou lhe dar zero. Tudo bem. Eu disse, por que, mano? Por que tu vai dar zero pro cara? Ele disse, não, porque ele não fez. Zero merece quem não sabe. Quem te chama de imbecil tem que se lascar. Ele disse, não, bichinho. Bichinho meus. Que bichinho. Eu não trato a desonestidade com uma questão de bichinho, não funciona. Para mim, funciona o jogo da esperança matemática. E eu vou gastar mais os próximos 4 minutos explicando o que é esperança matemática. Agora, ó, como é que funciona a esperança matemática?
Suponha que é real, mas eu vou fazer algumas adaptações para a conta ficar fácil, tá bom? Você vai pegar um metrô lá na França. É muito caro ficar pagando trocador para ficar o tempo todo verificando se a pessoa tem o ticket ou não tem o ticket para entrar, beleza? Então, você é responsável por comprar o seu ticket. Vamos facilitar aqui, o ticket é R$10, só para facilitar a conta, beleza? Você é responsável por comprar o seu ticket e entrar dentro do metrô, beleza? Ninguém vai lhe conferir o seu ticket para você entrar. Você entra no metrô. Mas, para não virar uma bodega, de vez em quando entra o supervisor no metrô. E aí o supervisor vai passar por pessoa a pessoa, fazendo o quê? Conferindo o ticket. O que acontece com a pessoa que não tem ticket? Vamos tentar fazer uma conta aqui, ó. Cada passagem é R$10 e o supervisor passa em 10% dos metrôs, tá bom? Vamos entender aqui? Cada passagem é R$10 e o supervisor passa 10% das vezes. Se o supervisor passa e pega uma pessoa sem ticket, quanto é que a pessoa tem que pagar? R$10. O preço do ticket, vocês acham que é assim? Faz sentido assim? Se você fosse dono do metrô, essa contagem, essa fórmula daria certo para você? Eu teria que pagar 10 vezes, né? Exato, isso é esperança matemática. Imagina que você é uma pessoa que é preguiçosa. Diz assim, não, ficar gastando dinheiro comprando ticket, eu vou só esperar o supervisor chegar, quando ele chegar eu pago o dinheiro. Só que o que acontece? Você vai andar 10 vezes de metrô e só vai pagar quantas vezes? Uma, não é 10% das vezes? Uma. Então se você anda 10 vezes e só paga uma, quanto é que é o justo que você pague? Pelas 10 vezes que você anda. Se a chance de ser pego é de 10%, o custo, a esperança matemática, é a porcentagem, a probabilidade vezes o custo. Então você teria que pagar R$100. Faz sentido isso para vocês? Beleza? Só que R$100 não desincentiva que as pessoas sejam desonestas. E o objetivo é desincentivar. Então você faz um custo um pouquinho maior. 20 vezes. Então, se você não tiver com ticket, você paga R$200, R$150. Por que eu estou colocando essa explicação? Para que vocês entendam qual é o custo da desonestidade. A probabilidade que eu descubra diante de 100 alunos que estão entregando atividade todas as semanas que você está mentindo, é alta ou baixa? Baixa, baixíssima. Praticamente insignificante. Eu não vou saber se você estiver mentindo. A chance de eu pegar é mínima. Eu só consigo pegar mesmo nos casos muito discrepantes. Eu lembro do menino que eu fiz a prova, e aí na hora que eu abri o sistema eu vi as 3 questões, uma questão fácil, uma média e uma difícil. A fácil ele fez com dificuldade, a média não entregou e a difícil fez em 3 minutos. Eu não sei por que existe esse tempo mágico de 3 minutos. Acho que é o tempo que a pessoa fica assim, meu Deus, eu copio. E aí, na hora que eu terminei, eu disse, pessoal, agora a gente vai fazer a correção acho que era a prova, correção da prova. E eu não vou fazer a correção, não. Eu vou pegar os alunos que conseguiram fazer para eles virem aqui e explicar o código deles. Aí eu peguei a primeira questão, peguei a segunda questão. Aí a terceira questão, eu disse, questão terceira, fulano fez bem rapidinho, tu quer vir explicar teu código? Ele, não. Por que, meu filho? Não, tenho vergonha. Aí claro que depois eu chamei ele para conversar. Por que você fez isso aí? Aí tanto que ele nem pestanejou, não, foi mal, professor, eu copiei e tal, entendeu? É muito fácil. Eu lembro do Helder e do Elvis, que eles estavam assim no debate ferrenho, qual aluno tinha feito e qual aluno tinha copiado. Você diz assim, os dois estão com a prova igual, aí como é que eu faço aí? Ninguém quer dizer quem copiou de quem. Eu disse, mas deixa ser burro, mano. Manda eles fazerem de novo. Coisa
estúpido! Manda eles fazerem de novo, senta aí, filho, faz aí comigo vendo. O cara que fez vai fazer, o que não fez não faz. É como às vezes o professor fica muito amarrado nisso da prova, da avaliação, de ter que adivinhar por aquilo ali. Então, se eu tiver na dúvida, eu vou dizer, filho, faz isso aqui para mim, faz aqui comigo. Entenda, eu não vou fazer como uma vingança, eu não vou fazer como nada disso. Eu vou fazer para compreender como é que você está aprendendo. Está claro isso? Então, quando é que a prova entra? Quando eu percebo que você ou não entendeu ou está tendo má fé com o processo. Então, eu já passei da fase, eu tive uma fase da minha vida de que quando eu percebi que a pessoa estava copiando, eu começava a caçar tudo que era atividade, rodar antiplágio, para ver quais as atividades ele copiou, o tanto de ponto que eu ia tirar e ver se ele reprovava ou não reprovava. Mas hoje eu não tenho mais saúde para isso não, sabe? Saúde mental, eu digo. É tão perca de tempo que eu digo, esquece tudo que você fez na planilha, tudo que você fez o semestre todinho. No final eu faço só uma prova normal contigo e pronto. Aí você faz uma prova normal e me mostra se você aprendeu ou não. Não é simples? Não funciona? Funciona. Não tem perseguição, não tem perda de tempo, não tem gato e rato, não tem nada. Então, se eu não confio em você e você me mostra que você está sendo desonesto, esquece tudo, entenda, esqueça as atividades acumuladas, a nota esperada e você vai fazer uma avaliação normal como é em todas as disciplinas, provavelmente em papel, e vai me mostrar que você aprendeu. E pronto, vida que segue para mim e para você. É uma boa solução? Ótima, não é não? Ninguém tem problema com nada. Honestidade. Putz, grila, a gente levou 1 hora falando, é de lascar, né? Mas eu acho que é importante porque é muita coisa diferente, sim ou não? Sim, ok? Então, minha expectativa é que, dado o perfil da turma, que vocês já estão mais ou menos todos juntos, e o histórico de vocês, a gente vai aprovar aqui uns 95%. Ok? Bom? Muito bom. Vai ser uma disciplina fácil? Não. Vai ser difícil? Não. Qual é o desafio dela? Consistência. Só isso. Consistência. Você continuar fazendo as atividades semana após semana. Alguma dúvida, meu povo? Perguntas? Diz, filho. A parte de gráficos, a gente vai ver em EDA avançado? É só de EDA. A gente vê aqui até tabela hash. E tabela hash nem é matéria de ED. Mas a gente vê porque eu acho importante. Aí quando vocês chegarem em EDA, é que vocês vão ver os outros tipos de árvore AVL, grafos, algoritmos em grafos. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente já vai fazer alguns algoritmos de grafos, mesmo sem grafos. A gente vai resolver com recursão. Por quê? Porque é divertido. Tudo bem, tudo bem? Acho que tudo que eu queria falar eu falei. Beleza, bora lá, vamos começar a matéria. Ai, que eu fiquei cansado agora. É igual, mas essa câmera desse notebook é tão boa, daqui você criar uma porcaria. Tem que passar a base agora para poder dar aula. Ai, meu pai do céu, meu pai do céu.